Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5. Estamos num culto com a participação do departamento missionário. E hoje de manhã, quando o pastor nos ligava, pastor Adriano, Deus colocou essa palavra aqui ao meu coração para nós compartilharmos alguns momentos, bem rápido, bem objetivo, sobre esse texto. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidades de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja não somente tem o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque todas as igrejas evangélicas deveriam ter como missão principal fazer discípulos para ir em busca de almas. Infelizmente, a grande maioria das igrejas hoje que se dizem evangélicas não investe na obra missionária, não tem um compromisso com a obra missionária, mas graças a Deus, nós louvamos a Deus pela nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja missionária, investe pesado na obra missionária, incentiva os irmãos a serem ofertantes e participantes da obra missionária, e isso é muito maravilhoso. Nós temos 3 formas de poder ajudar na obra missionária, Nós podemos contribuir, nós podemos orar, ou nós podemos ir ao campo fazer missões, Hoje, alguns de vocês contribuem, quem sabe quase todos contribuem para a obra missionária, quase todos oram pela obra missionária, e nós estamos aqui. Mas existem alguns que têm um chamado específico que estão lá no campo. Mas isso, pelo fato de nós não estarmos lá no campo, não nos impede de nós sermos ganhadores de almas. O Senhor, Ele fez um chamado para cada um de nós. O Senhor nos chamou para a salvação. Então, quando o Senhor Jesus, quando Deus fez o plano, que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos aceitá-lo, ter salvação de nossa alma e irmos morar no céu. O Senhor nos chamou para a salvação. Mas Ele nos deu uma missão principal, que é ide e fazer discípulo. Isso não nos incumbe de maneira nenhuma. Mas eu já estou contribuindo, então eu não preciso. Você precisa sim. Mas eu já estou orando, então eu não preciso. Você precisa sim lançar a sua rede ao mar para ganhar almas. O texto que nós lemos, esse texto é muito conhecido porque ele está
nos 3 evangelhos. A gente pode ver ele em Mateus, podemos ver ele em Marcos e aqui em Lucas também. Mas esse texto me chamou a atenção hoje quando eu estava ali orando um pouco, e ele veio ao meu coração, fui ler alguma coisa, estudar alguma coisa, porque o Senhor Jesus já havia chamado esses homens, Simão, que era Pedro e André, e Tiago e João, esses homens, há pouco tempo atrás, eles já haviam sido chamados para ser discípulos de Jesus. Mas a situação engrossou um pouco, Jesus engrossou o caldo, e eles pegaram e arredaram o pé de Jesus, largaram Jesus, voltaram para a função deles de serem pescadores de peixes. Eles tinham como função, como profissão, eles eram pescadores profissionais na época. Eles tinham barcos, acreditamos até que eles eram pessoas que tinham algumas posses, porque a pessoa naquela época, para ter um barco, para sair à pesca, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha algumas posses. Mas então chegou um momento em que Jesus, pelo fato de Simão, pelo fato de André, pelo fato de João, pelo fato de Tiago, não quiser acompanhar ele, ter abandonado ele a partir do primeiro chamado, Jesus não desistiu, porque a missão dele continuaria. Ele veio e iria cumprir a sua missão até o fim. E Jesus sai pregando pelas vizinhanças, pelas cidades e operando milagre. Mas aprove a Deus que naquela manhã, ali estivesse, à beira do lago de Genezaré, Jesus chegando àquela praia. E ali estavam os 2 barcos, com esses 4 indivíduos. E muito nos chama a atenção de que esses homens já haviam passado uma noite inteirinha pescando. Olha só, irmãos, eles não tinham medo da chuva, eles não tinham medo do vento, eles não deram desculpa nenhuma para não ir ao mar pescar. Não, eles saíram como de costume, como faziam praticamente todos os dias, saíram a pescar, se lançaram ao mar, passaram a noite inteirinha acordados e ao amanhecer o dia voltavam cansados, tristes, desanimados, sem um único peixinho. Até que ponto Deus interviu nessa pesca desse dia para que eles não pegassem nenhum peixinho? Eu não sei. Deus sabe todas as coisas. Mas quem sabe se não aprove Deus fazer isso para que eles voltassem de mãos vazias para o Filho ser glorificado naquela manhã mesmo? Não sei. O que importa é que Jesus chegou àquele local. Mas quando Jesus chega ali, Jesus vendo os barcos ali, ancorado na praia, e os homens trabalhando, limpando as redes, Jesus não foi logo perguntando: ei, e aí, pegaram peixe, não pegaram peixe, como é que foi? Jesus chega, e nós lemos aqui no versículo 3, que ele pede para que o barco fosse colocado um pouquinho longe da praia, porque havia uma grande multidão. Era normal, era de comum as grandes multidões seguir a Jesus, porque Jesus estava começando o ministério. E muita gente vinha atrás dos milagres, das bênçãos que aconteciam. Jesus pede então para que afastem. Jesus entra no barco e diz: olha, afaste um pouquinho, que eu quero pregar a essa multidão aí. E de repente Jesus lá, tranquilo, no barco, não sei se ele estava sentado, se ele estava em pé, como é que ele fazia ou não fazia, mas a multidão ali na praia, como estão vocês aí, faz de conta que aqui era o mar, aqui é o barco, e Jesus então começou a pregar para a multidão. E a multidão ouvia. Agora imagine uma coisa só. O que será que passava, pastor, na cabeça daqueles homens ali, que passaram a noite inteirinha no mar pescando, estavam cansados, estavam com fome, estavam desanimados, estavam sem energia, ouvindo Jesus pregar? Eu queria estar ali para ver. O que será que eles estavam fazendo naquele momento? Será que eles estavam dizendo assim: pô, Jesus, meu Deus, tu chegou aí, nós já estávamos acabando de lavar nossas redes, nós estávamos pensando em ir para casa, que a comadre fez um café, nós íamos tomar um café quente, gostoso. Eu não sei o que eles estavam pensando ali. Mas é importante que nós sabemos uma coisa: Jesus não se preocupou naquele momento com a situação daqueles 4 pescadores. Jesus simplesmente pediu a eles que emprestassem o barco. Jesus prega, ministra. Como de costume, nós vemos vários textos na Bíblia
após Jesus falar um sermão, pregar um sermão, Jesus incentiva os ouvintes, ou ele mesmo, para que o seu nome fosse glorificado, ele opera milagres. Não foi diferente. Jesus pregou, Jesus falou, Jesus se estendeu à multidão, e daqui a pouco, no versículo 4, nós vamos começar a ver que Jesus começa a operar o milagre. Estava bem pertinho de Jesus fazer algo extraordinário. Para aquela multidão, também. Mas principalmente para aqueles 4 homens que passaram a noite inteirinha no mar, dentro de um barco, se esforçando sem nada pegar. A Bíblia nos fala no versículo 4, deixa eu ler aqui, diz assim, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, ou a Pedro, é a mesma pessoa, faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pare para pensar uma coisa. Jesus chega, Jesus pede um favor, os homens prontamente se manifestam, emprestam o barco, Jesus prega, Jesus termina de pregar, e Jesus agora deixa os homens descansar? Não. Jesus dá uma ordem. Ei, Pedro, lança a rede ao mar. Talvez Pedro olhou para Jesus. Não estou entendendo o que Jesus está falando. Mandar lançar a rede ao mar? Após um dia inteirinho, será que ele não está vendo que não pegamos nenhum peixe? Será que ele não está vendo que nós já lavamos a rede? Está tudo prontinho para guardar a embarcação. Já passou a hora de pescar. A hora de pescar, de ir ao mar, era na calada da noite e não ao amanhecer do dia. Pedro, eu acredito que, crendo no seu coração, mas não de plena vontade, o que ele fala no versículo 5? Vamos ler? Respondeu-lhe Simão, ou Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Olha que coisa linda. Pedro podia ter dito, olha Jesus, você vai me desculpar, mas nesse momento, te emprestar o barco até tudo bem, porque eu imaginei que não ia pregar aí 3, 4 horas. Mas agora, tu querer que nós voltamos ao mar, lançamos a rede com esse sol que está se levantando aí, Jesus? Faça-me o favor. Pedro poderia muito bem ter feito isso, porque Pedro já havia tido uma experiência com Jesus antes. Pedro, Simão, Tiago, João, André, esses 4 já haviam tido uma experiência com Jesus antes. E eles não aguentaram o repuxe. Eles recuaram, eles voltaram atrás. Mas nesse momento, aqui que nós lemos, Pedro toma uma decisão diferente. E nós vemos 3 coisas aqui, muito linda, que Pedro fez. Primeira coisa, o que Pedro teve quando Jesus fala no versículo 5? Pedro teve fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. Por mais que a situação fosse adversa, por mais que não era hora de voltar ao mar, por mais que estava tudo pronto para guardar o barco, mas Jesus deu uma ordem e Pedro, primeiramente no seu coração, ele teve fé. Foi a primeira coisa que ele teve. Eu não sei quanto tempo tu está vindo na igreja. Eu não sei quantas vezes tu veio, foi, saiu e voltou. Mas uma coisa eu quero te dizer essa noite. Se tu tiveres fé no teu coração e te ouvires o que Deus te manda fazer, o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? A segunda coisa que houve. Primeira coisa foi fé. Nesse texto, nós temos aqui um momento de fracasso. Primeiramente porque Pedro disse que nada pegou. Mas depois ele teve fé. E ele vai ao mar. Qual foi a grande surpresa? Após o exercício da fé na vida desse homem, o milagre aconteceu. Quantos peixes eles pegaram? Não sabemos, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia nos fala algo muito lindo, que eram tantos peixes,
Eram tantos peixes que eles tiveram que pedir ajuda para seus amigos, para o outro barco também ir ao mar, para dividir a carga, porque os barcos estavam indo a pique de tanto peixe que havia. Esse texto é muito lindo, é muito maravilhoso, mas o tema central da mensagem dessa noite não é na pesca milagrosa que eu quero falar. Eu quero falar de uma outra coisa, bem rapidinho, que esses homens usavam e que nós fazemos a função hoje. Eu quero falar para vocês sobre rede. Pescador precisava ter rede. Pescador precisava ter barco. Pescador, às vezes, precisa ter isca. Às vezes, pescador precisa ter roupas especiais para pegar o peixe. Mas, de uma coisa muito importante, não adiantaria ter barco se não tivesse rede para pegar os peixes. O barco era importante? Era muito importante. Mas a rede era um instrumento de trabalho deles, muito importante. E eu trago o sentido da rede para a nossa vida espiritual, para aplicar nos nossos dias de hoje. Se eu perguntar para o irmão Neri, o que é uma rede? Uma arma que pega alto, que abrange uma extensão maior. Quem mais quer falar o que é uma rede? Tem algum pescador aqui? Algum pescador? Algum pescador aqui? Não tem? De mar? Uma rede apanha muito peixe. Mas o que é uma rede? Uma rede nada mais é do que um monte de buracos, amarrados um ao outro. Não é isso? Pega-se uma corda, começa a tecer essa corda, começa a trançar, as mulheres fazem tricô ali de uma forma bem bonita, que eu não entendo como é que elas têm tanta sabedoria para isso, mas fazer uma rede, as pessoas pegam lá um nylon, uma corda e começam a fazer nó. Dá um nó aqui, dá um nó ali, dá outro nó aqui, dá outro nó ali, e vai ficando quadriculados. E vai se formando uma rede. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. É possível se fazer uma rede com um só nó? Não. É possível se fazer uma rede com um só cordão? Não, não pode. Quando nós falamos de reino de Deus, todos nós que aqui estamos, se nós pensarmos no reino de Deus, o reino de Deus não fala em individualidade. O reino de Deus, somente quando falamos em salvação, a partir do momento que aceitamos a Jesus, o reino de Deus fala em união. Unidos, juntos. Salmo 133, quão bom, que suave que os irmãos vivem em união. E aí no versículo 3, lá no finalzinho, a bênção do Senhor virá sobre todos. A união. A rede nada mais é do que a união. Vários nós atados, juntos, amarradinhos, para se tornar uma coisa maior, como falou o irmão Neri e a irmã Edith, para ser lançada ao mar, para arrebanhar muitos peixes. Se eu pegar uma vara de pescar, se eu pegar um anzol, vai ser um desastre, porque eu não sei pescar. Se me der a melhor isca, e eu for com o irmão Mole pescar, que ele é pescador, eu vou lançar minha vara, vai lá dentro. Daqui a pouco posso até beliscar um peixe. Um peixe pode beliscar, eu posso fisgar ele. Eu vou trazer ele, vou botar no meu baldinho. Daqui a pouquinho eu faço de novo. E eu vou fazendo de novo. Eu posso virar a noite inteirinha. Como já aconteceu de eu ficar 5 horas no Pesca Pague e não pegar nenhum peixe. Talvez já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Só que, quando um grupo de pessoas sai para uma pescaria e lança uma rede ao mar, ali não vem um peixe de cada vez. Ali não vem só peixinho bagrinho ali, só coisinha. Não. Ali vem peixe grande também. A rede tem uma função importante no reino espiritual. Eu e você fizemos parte dessa rede. Se eu e você não estivermos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não interessa qual é o departamento, não interessa qual é a tua hierarquia dentro do departamento, não interessa qual é a tua posição dentro da igreja. O importante é que eu e você precisamos estar unidos, formando uma rede para nós ganharmos muitas e muitas e muitas almas para o reino de Deus. Foi isso que o Senhor falou para eles: olha, agora eu farei de vocês
pescadores de homens. E aí Marcos 16, 15, 16, Jesus antes de ir ao céu, ele disse, olha, agora ide, pregai o evangelho a toda criatura. Todos vão ser salvos. É isso? Não. Quem crer e for batizado será salvo. O importante é que eu e você venhamos fazer parte dessa rede e lançaremos nossa rede ao mar. E aí deixa na mão de Deus, que daí Deus vai trabalhar no coração de cada um. Amém? Essa é a primeira função da rede. Mas olha só, nos chamou a atenção também no texto. A rede é fundamental, é. Nós, igreja do Senhor, precisamos estar unidos, atados, como uma rede, para ganhar as multidões, para ganhar esse mundo afora. Mas perceberam que quando Jesus chega na praia, o que eles estavam fazendo? Lavando. Está escrito aqui no 3, não está? Eu li. Eles estavam lavando a rede. Mas lavar a rede é molhada com a água do mar? Precisa fazer isso? Para que lavar a rede? Mas o que quando lançada a rede ao mar, quanta sujeira vem naquela rede? Vem algas, vem peixe morto, vem sujeira que os veranistas jogam na praia, vem, se for um rio, vem barro, vem muita coisa ruim na rede, muita sujeira. E nós, como redes, no reino de Deus, se nós não precisarmos, não interessa se nós estamos pescando muito ou pouco, se nós estamos trabalhando muito ou pouco, cada dia, todos os dias que o pescador ia ao mar lançar a rede, ele precisava voltar e lavar a rede, tirar as impurezas da rede, deixar a rede limpinha. Sabe por quê? Se ele não fizesse isso, primeiro, ia apodrecer tanta coisa naquela rede, que daqui a pouquinho ia começar a romper a rede. A rede ia começar a arrebentar. A rede ia começar a estourar. Ia ficar velha, catinguenta, fedorenta. Ia ter tanta coisa agarrada ali, que quando o pescador fosse lançar o mar de volta, o peixe ia olhar aquela rede, cheio de lixo, cheio de coisa agarrada, cheio de sujeira, e ia embora. Ia carcar embora. Sabe o que nós temos que fazer? Como parte integrante dessa rede? Todos os dias, eu e você, nós precisamos estar na presença de Deus em oração, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que os lixos, as sujeiras que se acumulem no nosso coração possam sair, para que realmente nós possamos cumprir a função de ganhar esse mundo para Cristo. E muitas vezes nós deixamos acumular muitas coisas em nosso coração, muitas impurezas. E eu acredito que nenhum pescador tem sucesso, além de que a rede cheia de sujeira, ela fica muito mais difícil de manusear. Muito mais difícil, fica mais pesada, fica mais ruim para trabalhar nela. Então a nós como rede, nós precisamos, cada um de nós, todos os dias, nos purificar no sangue do Cordeiro, pedir a Ele que perdoe o nosso pecado, que Ele nos dê força, nos dê graça, para que nós possamos ter sucesso pescando almas para Cristo. Eu estou correndo porque a hora passa muito rápido. Mas olha só, outra coisa que eu anotei aqui. Percebam vocês que muitas vezes nós queremos cuidar demais. Nós como rede, falando nós como rede, como seres humanos, nós queremos cuidar demais das nossas preocupações do dia a dia. E quando nós nos preocupamos demais, quando nós nos desgastamos demais, muita energia com as coisas do dia a dia, nos falta energia para nós gastarmos no reino de Deus. A palavra do Senhor é muito clara quando ela nos diz, olha, buscai primeiramente e o que mais? As outras coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes, no afã de bem servir, querer servir o nosso coração, nós nos descuidamos e gastamos muita energia com as coisas dessa vida. Essa energia nos tira o foco das coisas de Deus. Essa energia faz com que nós perdemos o envolvimento e a capacidade de trabalhar para o reino de Deus.
E não é isso que o Senhor quer de nossas vidas. O Senhor nos chamou, como eu falei, para a salvação e para ganharmos vidas. Então nós precisamos primeiramente buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, para que as demais coisas todas possam vir ser acrescentadas na minha vida. Eu, de maneira nenhuma, não quero deixar com que a nossa rede aqui do Garcia tenha um rasgo, porque se for lançada a rede ao mar, se o Garcia for lançar a rede, e o Jaisso deixar um rasgo ali, vão escapar muitos peixes por ali. E aqueles peixes vão embora. E talvez nunca mais vamos pegar eles. Né? E a palavra do Senhor nos fala que nós somos responsáveis por aqueles que se vão. Nós precisamos nos envolver mais. Nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Que nós somos igreja, pensar num todo. Não pensar no individualismo. Eu como evangelista, o meu trabalho está sendo maravilhoso, lindo, então as outras coisas, cada um que se vire. Não, não é assim que o Senhor nos ensina. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos unidade, para trabalharmos em unidade e para fazermos a diferença nesses últimos dias. Mas olha só, mas será que se eu limpar essa rede, se eu limpar a rede da minha vida, eu não vou ter problemas? Tem gente que tem medo de se limpar. Tem gente que tem medo de confessar os pecados. Tem gente que tem medo de pedir uma ajuda para um amigo, para o pastor, para um obreiro. Tem gente que tem receio de muitas coisas. E passa dias, e passa meses, e passa anos, e fica nessa situação. Aí de repente as promessas de Deus não se cumprem, as coisas não acontecem, as pessoas olham, mas não veem nada diferente. As pessoas não se sentem atraídas pelo cristão que não gosta de se deixar ser lavado ou vai buscar se limpar a cada dia. Isso é caso muito sério. Nos dias em que estamos vivendo hoje, o mundanismo é tão forte. O diabo trabalha tanto nos relacionamentos de amizades, colocando picuinhas, coisinhas para romper nossa rede. O diabo se levanta com tantas coisas que é até motivo de darmos risada e gargalhada. De tantas coisas insignificantes que Satanás semeia no coração de nossos irmãos e que vão afastando um do outro, que vão trazendo intriga de um contra o outro, que vão fazendo as redes serem rasgadas, serem rompidas, e os peixes estão se escapando. E os peixes, mas tem peixe! Tem muito peixe. A seara é grande, mas são muito poucos ceifeiros, a palavra nos fala isso. E nós precisamos orar para que o Senhor nos mande mais ceifeiros. Mas eu e você, nós como igreja viva, nós como igreja evangélica, nós que aceitamos Jesus, nós que vivemos em novidade de vida, nós que conheçamos a palavra, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. A salvação nós já temos. Agora, o ID de Jesus, eu e você precisamos cumprir. Não adianta, não vai ter desculpa, mas vai chegar naquele dia em que teremos que prestar conta. E a palavra nos diz, como me apresentarei diante de Deus? O que terei em minhas mãos? Vou estar com minhas mãos vazias? O que eu vou dizer para Jesus? O que eu vou dizer para Deus quando chegar lá no céu? Olha, Senhor, infelizmente, eu estou com minhas mãos vazias, eu não pude ganhar almas, porque eu comprei um carro novo, e esse carro assim me proporcionou em muitos lugares diferentes. Então eu não tive muito tempo, Senhor, para ganhar almas. Olha, Senhor, eu não tive tempo para ganhar almas, porque eu comprei uma casa nova. E a minha casa estava tão bonita, estava tão linda, que se eu ficasse um final de semana sem limpar a minha casa todinha, a minha casa ia ficar com pó, me dava uma tristeza no coração. Irmãos, a prosperidade material é promessa para mim e para a tua vida. E nós vivemos isso em nossas vidas. Mas as promessas espirituais, nós não queremos entrar num iate e fazer um cruzeiro de maresia, de alegrias na vida espiritual. Muita gente não quer entrar no barco para pescar almas, quer ir num iate descansar. Eu já aceitei a Jesus, eu sou crente, mas agora eu não quero me incomodar. Eu quero só descanso, eu quero sombra e água fresca. Deixa isso aí para os pastores, para os obreiros integrados, para os missionários, deixa para eles. Eu não vou me envolver com isso aí não. Ei, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é lá nos céus. Agora, se eu e você não nos empenharmos para cumprir nosso papel como ganhadores de almas aqui,
nós não vamos chegar lá. Infelizmente, nós vamos ficar com esse pouco conforto, que é quase nada que nós temos aqui nessa vida. Mas essa palavra Deus colocou ao meu coração. E eu ministrei vocês essa noite. Que o Senhor possa acender no meu, no teu coração, no nosso coração, a chama de missões. E nós entendermos que nada nós fizemos sozinho. Nós precisamos estar unidos como igreja, como reino de Deus. E lá onde eu estiver, lá no meu trabalho, lá na escola, lá sim, lá eu posso falar de Jesus. Eu preciso, mas eu vou ganhar Jesus com a minha maneira de ser. Ei, as pessoas não precisam conhecer o Jason. Elas precisam conhecer Jesus, que está dentro da nossa vida. Mas o irmão Chico tem uma vida tranquila. Eu olho para ele, eu vou aceitar Jesus. Ei, não é sempre assim que acontece. É muito bonita a vida de um crente, servo de Deus. Mas nós precisamos falar. O Senhor diz, ide, pregai. Pregai o evangelho. Não tem problema se não quiser aceitar. Prega. Prega o evangelho. Não adianta só com a tua vida. Eu sou um exemplo de pessoa. Não adianta. Você precisa abrir a sua boca e falar de Jesus, porque tem muita gente morrendo ao lado de você, indo para o inferno sem Jesus. Amém?